Saúde mental faz diferença nas empresas realmente? Ou você acha que isso é historinha? Hoje a gente vai descobrir aqui, no Falando da Mente, eu, André Ricotti, conversando com Caio Barros. Tudo bem, Caio? Olá, André, tudo bem? Primeiro, agradecer o convite. Eu que agradeço. É sempre uma satisfação poder estar falando sobre saúde mental e influenciar positivamente as pessoas, né? Muito bom, Caio. De novo, obrigado aí por ter aceito. E esse assunto eu particularmente gosto muito, porque é a história do canal e é um pouco o que eu fui aprendendo ao longo da vida aí, trabalhando sempre em empresa, e vi muita dificuldade. E eu queria falar disso, mas queria também trazer, hoje a gente está com a NR1, né? Queria que você ajudasse a gente a entender um pouquinho que história é essa de NR1, porque saúde mental, acho que todo mundo a gente está vivendo até uma epidemia disso. É verdade. Mas o que é essa NR1 que apareceu agora aí na nossa vida? Perfeito. Relembrando um conceito também para que a gente informasse as pessoas, né? A NR são as normas regulamentadoras que são aí do Ministério do Trabalho e Emprego e que são de cumprimento obrigatório para as empresas, para os trabalhadores, principalmente aqueles regidos pela CLT, né? Uhum. Então, dentro dessas normas existem várias com numeração. Existe a norma regulamentadora número 1, e como começa com ela tem a sua importância. E ela traz o conceito dos riscos ocupacionais, que são aqueles agentes ou situações que estão presentes no trabalho e que podem gerar um adoecimento físico, né? Só que a gente teve uma atualização que começa a validade este ano, que é a inserção de um novo risco ali na norma. Todo mundo já sabia que existia esses riscos. Ela não é nova, ela já existia, né? Que são os riscos psicossociais. As grandes empresas, elas já gerenciavam, elas já tentavam atuar nesse sentido, mas agora está na norma. Então, além de gerenciar e atuar, tem que comprovar como isso é feito, né? Eu acho só interessante relembrar quais os riscos ocupacionais. Então, antigamente a gente sempre falava risco químico, físico e biológico, era isso. É verdade. Mas tem outros, são 5 grandes grupos, né? Então, também tem os riscos de acidentes, os riscos ergonômicos e agora os riscos psicossociais. Rapidamente, né? O risco químico, qual exemplo? Assim, sei lá, um gás ou um solvente que pode gerar adoecimento. Físico, às vezes é o mais que as pessoas têm uma facilidade maior de lembrar, né? O barulho, por exemplo, é um risco físico. Temos os biológicos, aí quem é da área de saúde, né? Contato com vírus, bactérias e tal. Os ergonômicos são a postura inadequada, mobiliário, que podem levar a adoecimento também. E aí vem agora os riscos psicossociais. Então, eu vou dar o exemplo de alguns: assédio moral, assédio sexual, conflitos interpessoais, a tão discutida síndrome de burnout, e existem alguns outros também que estão inseridos ali. Legal, que a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. E quando a gente fala da NR1, quer dizer, ela já existia, mas agora a empresa passou também a ter uma responsabilidade, né? Existe uma cobrança maior, né? Isso. Como é que você está vendo um pouco isso acontecendo aí nas empresas? Tem uma certa dúvida, como eu posso agora fazer esse gerenciamento dos riscos psicossociais de maneira que eu possa documentá-lo para os próprios trabalhadores, né, para eles se sentirem mais seguros e mais produtivos e mais felizes no seu ambiente, e também para os órgãos e entidades que vão fiscalizar essas empresas. É tudo muito subjetivo. Eu costumo brincar o quanto que é complexo, às vezes, os riscos psicossociais. Se a gente fazer um paralelo com os outros riscos, a gente tem sempre uma pirâmide para gerenciar, que se chama pirâmide de controle. Primeiro, o ideal, né, é a gente eliminar o risco, que é o mais eficaz. Depois eu posso substituir um agente por outro menos nocivo. Eu posso ter medidas de controle de engenharia. Então, sei lá, um aparelho com muito ruído. Se eu não conseguir tirar ele dali, nem substituí-lo, eu posso botar num ambiente completamente fechado para reduzir o barulho externo. Tem as medidas administrativas e o EPI. As pessoas acham que o EPI é o mais eficaz, mas na verdade ele é o menos, né? Agora, dentro dessas medidas, como que a gente vai gerenciar os riscos psicossociais? Qual o EPI que eu vou usar para uma síndrome de burnout? Qual o EPI que eu vou usar
por um assédio, é mais difícil. Então, está tendo muita dúvida de como fazer isto, né? Mais recentemente. E aí, a gente tem que lembrar que todos esses riscos, eles devem ser avaliados, né, e gerenciados dentro de um documento que é o PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. E aí existem algumas maneiras da gente fazer isso que eu acho que é interessante a gente abordar, né? Fica à vontade. Beleza, então eu posso tentar fazer toda essa quantificação com relação ao PGR de maneira que eu consigo gerenciar esses riscos. Então, será que eu consigo fazer em etapas? De forma didática, eu costumo pensar essas etapas em 4 pontos. Primeiro, eu vou fazer a avaliação dos riscos, onde eu vou mapear, detalhar, classificar os riscos de uma maneira geral, mas o nosso foco aqui são os riscos psicossociais. Depois que eu mapeei, eu vou implementar um plano de ação. São medidas, né? Além dessas medidas, cronogramas a serem executados ao longo do ano dentro do planejamento. Depois eu monitoro essas ações com feedback e eu faço uma avaliação. O ideal é que essa avaliação possa ser feita periodicamente, aí a cada 2 anos, ou antes, se tiver algum problema que eu identifico. A gente pode tentar destrinchar isso um pouco mais. Como é que eu faço cada item, né? E aí eu até queria, se me permitir, porque eu achei interessante, você entrou, até para todo mundo saber, o Caio é psiquiatra, né? Isso. Vocês estão olhando aí, né? Pô, quem é o Caio está falando isso nem tudo? Me apresentei, né? Então. Mas eu faço assim mesmo, eu gosto de... O pessoal ficando com curiosidade, eles devem estar se perguntando, né? Quem é esse cara que está falando isso? É exatamente essa pergunta, mas por que ele está falando isso? Essa é a deixa agora essa é a deixa. Então o Caio é psiquiatra e vocês vão saber um pouquinho mais da história dele, mas vamos aos poucos vocês vão ver que é bem interessante. É tipo aquela história assim, fica até o final, pois será muito bom. Mas antes só de você destrinchar, eu só queria pegar, porque eu achei legal quando você separou os pontos, e aí de novo, vou trazer um pouco a minha experiência. Excelente. Eu tenho mais de 30 anos em empresa multinacional, e vou ser muito sincero, né? A gente não está aqui, isso nunca foi bem visto, isso nunca foi bem tratado, né? Pelo contrário, se tratava, isso era meio que uma fraqueza, né? E não é que não deixe de ser, mas isso pode acontecer por N razões e muitas delas por causa da empresa. Acho que esse é o ponto hoje, né? E o que você está falando é uma responsabilidade da empresa fazer, né? Que eu só não queria perder isso, é que você está listando, mas é para todo mundo ouvir e entender que isso é papel também da empresa, das lideranças, né? Dos gestores. Sim. E aí até queria aproveitar agora que você vai destrinchar, mas fazer o link, como é que uma gestão, uma liderança, como é que ele pode ir observando? Às vezes a gente fala muito isso, a gente tem um mês do suicídio, a gente vai falar um pouquinho disso